O pátio do tabernáculo. Êxodo capítulo 27, versículos 9 a 15. A ordem na qual os mandamentos acerca do tabernáculo e seus utensílios foram dados por Jeová a Moisés, como também a ordem na qual eles foram feitos e postos em seus lugares, eram de dentro para fora. Veja, Êxodo capítulo 25 e capítulo 40. Começando com a arca do concerto, no interior do lugar santíssimo, o Santo dos Santos, e terminando com o pátio e a porta do lado de fora. Uma linha descendente de ensino tipológico é assim colocado diante de nós. A ordem é de Deus para o homem. Isto faz-nos lembrar do caminho do Filho de Deus, descendo desde o seio do Pai até a manjedoura de Belém, e a cruz do Calvário, onde ele alcançou o pecador em toda a sua culpa e necessidade. A ordem na qual nossas almas compreendem a verdade é de fora para dentro, começando com o pátio e sua porta, e penetramos no seu interior, passando pelo altar de bronze e a pia, sempre adiante, até alcançarmos o trono de Deus. Isto fica bem claro quando nos lembramos que, como pecadores, o nosso lugar é sem Deus e longe. Efésios capítulo 2, versículos 12 a 13. Nossa primeira percepção de Jesus combina, portanto, com esta condição. O pecador culpado não se preocupa em como ele pode adorar ou ter comunhão com Deus. Não é o altar de ouro nem a mesa que a sua alma procura. Culpado e conscientemente perdido, o clamor do pecador desesperado é: como posso ser salvo? E a resposta divina e toda suficiente, vinda dos lábios do Senhor Jesus, é: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. João capítulo 10 e versículo 9. Uma vez do lado de dentro da porta, continuamos a aprender de Jesus como o altar, o sacrifício e o sacerdote. Passamos para dentro do lugar santo para adorar a Deus e admirar as belezas do Senhor na sua habitação. Falo agora da nossa apreensão da verdade e não da nossa porção em Cristo. O bebê mais novo na família de Deus tem Cristo, e tendo Cristo, ele tem tudo. O crente mais velho não pode ter mais de Cristo. O bebê não tem menos. A diferença está no conhecimento experimental dele. O bebê somente o conhece, talvez por poucos dias. O peregrino idoso tem se apoiado no seu braço durante anos e conhece a sua restauração e a sua preservação, como também o seu poder salvador. Iremos agora prosseguir com o nosso assunto, começando pelo pátio do tabernáculo. O pátio era um espaço aberto de 100 côvados de comprimento por 50 de largura, cercado por uma cortina de linho fino torcido, sustentada por 50 colunas. Cada coluna ficava sobre uma base de bronze ou cobre e era coroada de prata. Colchetes de prata sustentavam as cortinas e faixas de prata ligavam as colunas. Uma linha ininterrupta de prata e linho fino se estendia dessa forma ao redor do pátio. No lado oriental ficava a porta, com 20 côvados de amplitude, consistindo de uma cortina de linho fino torcido, bordada de azul, púrpura e carmesim, que ficava suspensa por 4 colunas e era a única entrada para a casa do Deus de Israel. Aquele que quisesse entrar ali tinha que submeter-se a fazê-lo da maneira indicada por Deus. Não havia opção nem variedade. A verdade ensinada aqui é muito solene, que tenhamos ouvidos para ouvir. O pátio pode ser visto como uma ilustração daquele círculo mais externo de bênção, no qual o pecador entra quando, por fé, ele vê Jesus como a pessoa da salvação. Talvez ele ainda não compreenda nada sobre os lugares santos, figuras dos céus, Hebreus capítulo 9, versículo 24, e sua posição ali como um adorador, mas ele sabe que é salvo.
liberto da ira futura e pertencendo ao círculo da família de Deus, onde a graça e a misericórdia podem alcançá-lo. Mesmo estar ali, na posição mais inferior do lugar e porção do crente, é por demais bendito. Não é de admirar que Davi cantou: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outro lugar 1000. Eu antes quisera estar no limiar da casa do meu Deus do que morar nas tendas da perversidade. Salmo capítulo 84, versículo 10. Pecador, você não sabe o que está perdendo ao permanecer do lado de fora da porta. Há alegrias e prazeres lá dentro, tais como você jamais poderá encontrar nas tendas da impiedade. Logo estas tendas serão derrubadas, e os encantos ilusórios e insatisfatórios de um mundo ímpio se acabarão para sempre. O santo, plenamente feliz, pode cantar: bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar para ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Salmo, capítulo 65, versículo 4. Não sabemos de que material era feito as colunas e, portanto, não precisamos bisbilhotar nos segredos de Deus, tentando parecer sábios nas coisas acerca das quais ele se mantém em silêncio. Este silêncio significa que são algo do qual devemos desviar os olhos. O cobre nos fala de Deus julgando o pecado com justiça, e a prata fala de redenção pelo sangue de Cristo. As cortinas do pátio eram de linho fino, torcido. A noiva de Cristo é descrita como estando adornada de linho fino, branco e puro, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças, atos justos dos santos. Apocalipse capítulo 19, versículo 8. Linho fino é, portanto, o emblema de justiça, mas, por natureza e sem Cristo, os santos não têm tal justiça. O seu melhor era como o trapo da imundícia. Isaías capítulo 64, versículo 6. Tal é o símbolo usado pelo Espírito Santo para descrever a justiça humana, em contraste com a que é divina, linho fino, branco e puro. Trapos imundos. Que contraste! Que diferença enorme! Que o pecador possa ponderar nisto e perguntar-se como ele está vestido diante de um Deus santo. Houve somente um aqui na terra em cuja vida se viu o linho fino, puro e resplandecente em todo o seu brilho imaculado. Esse era Jesus Cristo, o justo. Nenhum traço de impureza, nem vestígio de injustiça havia nele. Jesus era perfeito, perfeito em sua devoção a Deus e perfeito na sua justiça para com os homens. A ele, e a ele somente, o linho fino pertence por direito. Nele e somente nele, esta justiça foi plena e continuamente manifestada aqui. Os homens ao seu redor viram este esplendor e o evitaram. Era uma constante censura para os escribas e os fariseus, os líderes religiosos daquela época, e eles odiavam isso. Mas, ainda assim, ali ele estava, o justo entre os injustos, o santo entre os impuros, revelando e demonstrando justiça e santidade tais como as do próprio Deus, pois ele é Deus. Mas a vida santa de Jesus na terra, sem o derramamento do seu sangue, não poderia trazer salvação nem conforto para o pecador. Quão tola, portanto, é a ideia, quão absurdamente falsa a doutrina, agora tão difundida entre a cristandade, que diz que a vida de Jesus foi dada a nós como um exemplo e que, por imitá-lo, o homem pode alcançar o reino de Deus. Oh, não! Na verdade, quanto mais nos aproximamos e olhamos para ele, quando colocamos nossos trapos imundos de justiça humana ao lado das cortinas de linho fino, puro e branco, mais aprendemos sobre o que realmente somos. Enquanto Jó discutia e argumentava com seus amigos, ele podia dizer:
A minha justiça me apegarei e não alargarei. Jó 27:6. Mas quando estava face a face com Deus, ele teve que admitir: mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino. Jó capítulo 42, versículos 5 e 6. Pecador, você já se viu a si mesmo assim? Já ficou de boca calada, culpada e condenado, fora do círculo da justiça, em torno da habitação de Deus? Se esta é a justiça que Deus exige daquele que entra nos átrios da sua santidade, então você não a tem. Você será banido da presença de Deus para sempre com base na justiça. As reivindicações de Deus jamais podem ser diminuídas. A cortina era de 5 côvados de altura em toda a sua extensão. Não havia furos, nem cantos mal ajustados através das quais seria possível esgueirar-se desapercebido. Se você está confiando na misericórdia de Deus e esquecendo da sua santidade e sua justiça, está cometendo um erro fatal. Você está procurando subir por outra parte. João capítulo 10, versículo 1, para alcançar o reino de Deus. Se você espera ir para o céu por meio das obras, está tentando burlar as exigências de Deus e pôr abaixo a cortina de linho fino. O grande trono branco de julgamento a ser estabelecido na eternidade será uma testemunha da mesma verdade desta cortina. Os mortos que comparecerem diante daquele trono serão julgados segundo as suas obras, e os livros abertos trarão à vista o registro terreno das vidas daqueles que tiveram prazer na iniquidade. Não haverá ninguém, naquele vasto julgamento, que poderá reivindicar um lugar no céu com base na justiça humana. Todos serão condenados e lançados no lago de fogo.